Brian Wilson nos deixou essa semana, meus amigos, minhas amigas, o gênio inconfundível do nosso amado Beach Boys nos deixou para um outro mundo e, cara, vamos trazer umas reflexões nesse papo de bar aqui junto com o nosso grande brother Victor, tá com a gente novamente. Vocês pediram, o homem tá aqui. Trouxe ele aqui para a gente conversarmos, quase um desabafo, quase que, né? Nossa paixão, admiração aí, e realçar alguns pontos aí porque ele era tão incrível e tão importante, dificilmente teremos outro nome da mesma grandeza que o Brian na nossa música pop contemporânea. Então vem conosco neste papo de bar aqui na Ponta da Agulha e só na vitrola. Vamos nessa! Eu estava pensando e refletindo aqui, aos meus botões, a perda imensa do Brian Wilson, a morte dele, cara, representa o fim de uma era onde a música pop ainda era tratada como arte, invenção, risco criativo. Podemos considerar esse fim de uma vez, porque, cara, o Brian não era só um hitmaker, né? Ele desafiava estruturas da música popular, como ele desafiou, e com essa partida perdeu talvez o último elo entre o pop comercial, né, e o pop como obra-prima artística. Como tu pensa isso? Tu falou de desafiar, eu acho que o Brian ele desafiava ele mesmo. Porque chega a ser incrível a história dele quando você começa a ver que tudo que ele criava não era aquela coisa de estudo, tipo, eu tô fazendo esse acorde tem que ir para outro acorde e tal. Não, era coisa da cabeça dele. Uhum. Sabe? Eram sons que estavam na cabeça dele, tanto que o Pet Sounds foi praticamente assim, ele foi feito. Então, e é uma coisa que, tipo, ele fazia da música pop arte, ele levava aquela coisa de que a música pop tinha que ser arte e que era uma coisa que ele pegava muito do Phil Spector, que tem uma história também genial, mas termina terrível, e os dois eram praticamente rivais, né, porque o Phil Spector criou a parede de som, Wall of Sound, e teve o lance que ele lançou as The Ronettes com Be My Baby, o Brian Wilson ficou doido, e ele usa esse tipo de coisa no Wall of Sound e no Pet Sounds, sabe? Foi numa época que ele estava totalmente esgotado e ele ele vai pro estúdio, faz os Beach Boys, ele se separa dos Beach Boys, ele coloca eles em turnê e ele começa a gravar com um working crew que era os melhores músicos de estúdio. E acaba sendo... Muita gente diz que o Pet Sounds se não existisse o Pet Sounds, não teria o Sgt. Pepper's. Não teria muita coisa. E ele o tempo todo com a banda lá, com o pessoal do Working Crew, que eram tipo praticamente 60 músicos que gravaram o Pet Sounds, e ele de boca falando, olha, tem que fazer isso daqui, papapá, papapá. Ele vai falando de boca e o pessoal vai indo, aí ele chegava no dia seguinte com mais folhas de composição e tudo. Então, é incrível que um cara desse tenha, com tudo que ele passou, como é que eu posso dizer? A parte psíquica dele, ele tenha feito tantos discos maravilhosos. O Paul McCartney fala que o Pet Sounds é o melhor disco pop que existe e que God Only Knows é a música mais perfeita que existe já feita. Então ele não deixa uma lacuna. Palco, Brian Wilson total, né? O Brian ele não deixa uma lacuna na música pop. Ele deixou, tipo, uma fileira de 500 prédios. Assim, ele deixou um espaço gigantesco.
vai demorar muito para aparecer um Brian Wilson novamente. Igual ele, vai ser muito difícil. Sim. E tu falou os Beatles, né? Inclusive estou com uma camisa aqui justamente trazer uma referência. Sabe que nesse ponto tu tocou muito bem, cara, como até que ponto nós podemos fazer uma medida que o Brian Wilson pode ser considerado mais ousado e revolucionário do que os próprios Beatles. Porque, como tu citou, o Pet Sounds inspirou o Sgt. Peppers, e talvez sem Pet Sounds dificilmente teríamos ele, como alguns historiadores dizem, né? E agora estou trazendo aqui. Então, quem realmente redefiniu os limites da música pop nos anos 60? Talvez o próprio Brian, não? Para mim foi o Brian. Se não fosse o Brian, porque ele criava coisas que, tipo, todo mundo leva naquela consideração de que os Beatles são... eles fizeram isso, mas eles fizeram muita coisa porque tinha aquela briguinha tosca entre Beatles, não era nem Beatles e Rolling Stones, eu não levo em conta isso, eu levo, tipo, Beatles e o Beach Boys. Concordo. Tanto que dizem as más línguas que o Brian começou a ficar ruim da cabeça quando ele ouviu o Rubber Soul. Tipo, chegou ao ponto que ele falou que não iria... ele não ia conseguir fazer um disco igual o Rubber Soul. Aí logo em seguida ele fez o Pet Sounds, aí depois do Pet Sounds veio o Sgt. Pepper, aí tipo desmoronou a cabeça dele. Foi final da década de 60 ali, 67 e tal, aí ele já começou a saúde dele mental já começou a declinar. Então eu acho que o cara que levou ao extremo da música pop, as criações, tudo, foi o Brian. Uma parte dos Beatles, o que é e o que foi, podemos né, colocar algumas velas, acender na mesa e dizer, Brian, obrigado. Sim, não só os Beatles, mas que a influência do Brian foi para muitas bandas. Modo, tipo, desde o melodia até para a parte de gravação, sabe? Uhum. E, tipo, entra em vários gêneros. Entra no rock, entra no pop, entra no jazz, entra no blues, entra no pós-punk, entra no dream pop, entra em vários gêneros. Então, tipo, o Buddy Holly, por exemplo, ele que foi o primeiro cara, assim, a gravar duas vozes em cima na mesma faixa. Ele falou, não, eu vou gravar minha voz aqui, eu vou voltar a fita e eu vou gravar novamente, vai ficar duas vozes. Buddy Holly deu o pontapé inicial, só que quem acabou dando classe, acabou levando para outro extremo, tudo foi o Brian. Sim. O Brian, ele é o podemos dizer assim, que ele é meio que o Big Bang de tudo. O cara foi e abriu, ele não chegou abrindo a porta, ele simplesmente deu um chute na porta para todo mundo. Veio, gente, abraço essas fontes que eu criei para vocês e façam com cuidado e com carinho. Não, muita gente, cara, pô, Stones, cara, todos os discos do Elton John ali dos anos 70 ali, cara, bebeu muito da fonte do Beach Boys, cara. Pô, se a gente fosse citar criar uma lista que vai uma infinidade de artistas Sim. que beberam nessa fonte e bebem até hoje, né? O Brian era sensacional, tanto que é uma coisa legal também que tu acaba pegando as influências do Brian. Então, tipo, tu vai pegar ali o que ele ouvia antes, ele ouvia Henry Mancini, ele ouvia Glenn Miller, ele ouvia Cole Porter, ele ouvia o George Gershwin, só que ao mesmo tempo ele estava ouvindo Carl Perkins, ele estava ouvindo Bill Haley, ele estava ouvindo Elvis, estava ouvindo a trilha sonora do programa do Roy Rogers, estava ouvindo Rosemary Clooney. Então, tipo, o Brian, ele aproveitou muito o que era de pop da época dele, e uma década de 40, década de 50, ele conseguiu unir tudo isso. E o Four Freshmen também, que é uma
que é um grupo vocal. Também é super bom, que é aqueles grupos tipo Demônios da Garoa. Alguém morre e eles vão substituindo. O For Freshmen, se eu não me engano, eles estão na ativa desde a década de 30 ou 40. Vira uma franquia praticamente, né? Ó, vamos manter o legado, vamos seguir tocando. E tu ouve, quem for procurar, tipo, tem uma música do For Freshmen que é Liza, o nome. Tu vai ouvir o vocal da banda, é exatamente o que o Brian queria que o Beach Boys fizesse. E tipo, o For Freshmen é uma coisa mais jazzista, tal, tem uma cultura assim, é aquele jazzinho pop, sabe? Guitarrinha, tal, só que aqueles vocais de jazz. E o Beach Boys, tipo, eles faziam isso daí. Na década de 60, com a cultura deles, era, tipo, fazendo vocais falando sobre praia, mulher, namoro e hot rods, sabe? Então é um For Freshmen bem mais pop. Então as influências O Surfing USA explica muito isso, né? Sim, a influência do Brian é... As influências dele, o que influenciou ele, se casa totalmente com o pessoal que acabou sendo influenciado por ele futuramente. E é um cara que, tipo, faleceu e tal, teve uma história perfeita, pode ter certeza que daqui uns 50 anos, 100 anos, ele ainda vai ser agradecido muito por tudo que ele fez e por tudo que ele deixou pra gente e que vai influenciar muita banda por aí. Totalmente. Totalmente. E, cara, o que é o poder da música, da arte, quando a dor acaba sendo amenizada pela força interna de compor, cantar, tocar, né? E essa luta interna do Brian contra as doenças, como citou, como moldou o processo criativo, né, dele. E agora eu fico pensando nesses pontos junto, porque a indústria musical ela falhou tanto em protegê-lo ao longo da vida, sabe? Não dar tanta menção, né? Porque, cara, será que é possível separar genialidade do sofrimento? Ou seria cicatrizes emocionais parte inseparável da arquitetura sonora de Brian? Todas essas questões que talvez a indústria realmente fez questão de talvez um pouco de respeito a ele em relação a todos esses demônios internos dele que lidou a vida toda, e ao mesmo tempo ele transformou essas dores em formas únicas, tão marca Brian Wilson de compor e tocar, né, cara? Rapidamente, eu tenho vem em mente um show dele em 2005 no extinto Teen Festival, que a MTV transmitiu. Cara, mesmo ele já, né? Cara, foi lindo, cara. E se não me engano, tocou o Pete Sounds na íntegra, cara. Cara, foi de chorar, cara. E sabe, tu vê uma pessoa naquele estado físico, emocional, ainda dá um passos, sabe, que vai além do limite. Cara, isso são coisas assim que essa perda dele vai me ficar na memória para sempre, sabe? É que tem coisa que, tipo, é muito triste a situação do Brian. A situação que ele estava antes, tudo. Ele ficou durante a década de 70 inteira. Como é que eu posso dizer? Ele ficou a década de 70 inteira recluso, praticamente. Lançava alguma coisa, tal, quando ele queria lançar e tal. E o que acontece? Tem até a história de que... Eu não lembro o nome do guitarrista, era Larry... Eu esqueci o nome dele. Mas ele estava fazendo um show no Troubadour. Era um show de jazz e tal, e o Brian subiu no palco de pijama, chinelo, e começou a cantar Bebop Luna. Sabe? Já tava a cabeça dele já não tava moldada legal. É triste, mas tem uma história que eu acho sensacional, porque ele ia para umas festas, eu não lembro de quem era, mas eu lembro quem é que estava envolvido. Porque levaram ele já estava sofrendo dessas coisas todas, e levaram ele para uma festa que tava o Keith Moon do The Who, tava o John Lennon, só tava a nata dos drogados da época, da década de 70.
Sim. que a esposa dele mandou alguém pular a cerca dessa casa para resgatar o Brian. E o Brian, quando o Keith Moon tava tipo no. O Brian tinha aquela coisa de ficar ouvindo música na cabeça dele, que ele tinha que colocar para fora, tudo. E o Keith Moon lançou em 74 ou 75. Ele lançou o único disco solo dele. E um dos sonhos do Keith Moon era ser um Beach Boy. Ele era doido pra. Ele falava: se alguém me chama pra ir pro Beach Boy, ele falou: eu largo The Who e viro baterista do Beach Boys. E nesse disco ele faz uma homenagem. Ele canta Don't Worry Baby. E o que acontece é que o Keith Moon ele tem uma voz horrorosa. O disco é engraçado. É engraçado porque parece uma reunião dessa galera toda que bebia pra caramba participando desse disco. E quando ele gravou Don't Worry Baby, ficou tão ruim, que quando levaram pro Brian ouvir, o Brian começou a chorar, ele teve um colapso nervoso e ele ficou falando, o que fizeram com a minha música. É engraçado por causa do Keith Moon, mas, tipo, é triste. É triste pra caramba o lance todo do Brian, tanto que acabaram descobrindo depois que acho que era o empresário dele estava enchendo ele de remédio, sabe? Ele teve um processo assim dos problemas psicológicos dele muito tristes, que o cara tava metendo remédio nele direto, por isso que ele ficava recluso, por isso que ele teve uma decaída muito grande. O Brian, dele ter chego até a idade que ele teve, é um milagre. Porque, tipo, era para ele ter ido há muito tempo. De tudo que ele passou e de tudo do tanto de drogas que ele consumia, de bebida que ele ingeria durante a década de 70 foi muito pesada para ele. Então, é um milagre ele ter sobrevivido e a gente tem que dar graças a Deus porque ele chegou até agora. Chegou até semana passada e, tipo, e a obra dele é perfeita. Só um adendo, conseguiu terminar o Smile, né? Sim, conseguiu. Que deixou ele mais doido da cabeça do que estava antes. Ele conseguiu terminar o Smile. E o Smile, tipo, se tu for ver, são fragmentos que foram colocados em outros discos do Beach Boys e lançados como singles. Mas ele conseguiu terminar. Sim. Então, o Brian, ele é... podemos dizer assim, ele é um fodelão da música pop e ele vai continuar sendo até alguém esquecer. E, tipo, eu duvido que o pessoal vai esquecer. Como eu falei antes, ele vai ser uma influência para muitas bandas, para muitos artistas, daqui 50 anos, daqui 100. Um cara que não vai sair do radar. Totalmente. E com essa morte, cara, será que ainda há para sofisticação melódica, como ele fazia, harmônica e emocional que ele trouxe ao pop? Porque, cara, a música pop hoje em dia, será que tem algum herdeiro legítimo dele ou nos tornarmos incapazes de produzir e consumir arte tão complexa emocionalmente? Será que temos espaço disso, cara? O que tu acha? Eu acho que sempre tem espaço para tudo. Vai ter espaço sempre para qualquer coisa relacionada à arte. Mas é o que eu já falei, vai demorar muito para ter um Brian Wilson novamente. Um cara que tem a genialidade dele. Vai demorar bastante. Mas quem sabe a gente vai estar vivo até lá. Vai demorar. Eu falo que vai demorar porque, tipo, do jeito que anda a música pop ultimamente e que tá tendo tem muitas bandas que estão aparecendo que não são, tipo, tu não vê que não é feito do coração, é mais feito por IA. Então, tipo, tem essa questão também. Eu espero muito que volte a música pop, volta àquela crueza que tinha há tempos atrás, que o pessoal fazia na vontade mesmo, de fazer com o coração, colocava o sangue ao ponto de tocar as pessoas, porque hoje em dia tu vê que tem IA aí que é bonito a melodia, mas não chega perto. Igual o ser humano fazendo, não vai chegar perto, e igual o Brian, que ele supera, o cara é, vamos dizer assim, o
O Brian é um alienígena. Para fazer do jeito que ele fez, vai demorar bastante para chegar nesse nível. Do jeito que ele fez e das condições em que ele se encontrava, né, cara? Isso torna a grandeza dele ainda colossal. Exatamente. É como se... Eu não sei explicar. Eu não sei explicar mesmo, porque é surreal. É surreal. Tu começa a ver relatos do pessoal naquela época e tu começa a ver as histórias, tudo do que aconteceu, tudo que passava por ele, e o cara ainda estava criando. Porque tinha o lance de drogas, que ele já estava utilizando durante o Pet Sounds, tinha o lance psicológico que ele sempre queria conseguir fazer mais para surpreender o pai dele, que o pai dele também foi uma influência terrível na vida dele, que os Beach Boys tinham que ser os melhores, que o Brian tinha que ser o melhor em tudo. Então, o Brian, ele passou por poucas e boas. Ele tem uma história extremamente triste, mas a genialidade dele consegue cobrir tudo. Mas o modo que funcionava a cabeça dele é muito triste mesmo. E o cara conseguiu tirar isso do coração e colocou nas músicas. A dor transformada em melodias. Exatamente. A dor e rancor, né, que ele guardava muito do pai. Sim, tem um vídeo no YouTube dele cantando Surf's Up. E é da época. Tipo, tu vê que ele tem aquele olhar de perdido. O Brian, tu vê que tem aquele olhar que tá... Ele toca e tal, tipo... O cara é uma... A gente fica até assim de falar. A gente, não... a gente sabe o que ele passou, mas a gente não sabe realmente o que passou. Tem coisa que só ele sabe. Mas Daqui a pouco surge uma biografia por aí, a gente, quem sabe, descobrir esses detalhes ocultos, assim, que tem. Dava essa dimensão toda. E é desde a década de 70, essa é outra história, quando o Elton John foi fazer a primeira turnê nos Estados Unidos, ele foi convidado para conhecer o Brian Wilson. Aí o Elton John e o Bernie Taupin foram até a casa do Brian, eles tocaram o interfone, aí ele atendeu, alô, aí o cara falou, eu tô aqui com o Elton John e com o Bernie Taupin. Aí o Brian, ele começou a falar, ele falou, Elton John, I hope you don't mind. I hope you don't mind. I hope you don't... Ele começou a falar, tipo, cantando Your Song. Aí eles ficaram meio assim, entraram na casa, ele abriu a porta, ele falou, e o Elton John conta isso na biografia, que ele pegou o Elton e o Bernie e levaram até o quarto do filho dele, que tava dormindo, tipo, já eram umas 2 horas da madrugada, ele foi e acordou o filho e falou, esse daqui é o Bernie Taupin, esse daqui é o Elton John, I hope you don't mind, I hope you don't mind, I hope... E ficou falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles saíram de lá com uma preocupação terrível. É muito triste. A década de 70, por mais que para a música popular tenha sido uma das melhores décadas, para ele foi uma época muito ruim. Então imagina se ele não tivesse passado por isso tudo, se não tivesse o abuso de drogas, imagina o que ele teria criado com todas aquelas inovações, mas deu tempo. Ele acabou melhorando, tal, o casamento dele acabou indo para outro, ele se casou com a mulher que estava cuidando dele, e descobriu de todos esses remédios que o empresário estava dando para ele, processaram o empresário, ganharam. Então, é uma lacuna. Sim. O Brian, por mais que tu pode estar conversando, falando sobre o Brian, como a gente está fazendo agora, e tu vai ter momentos que tu vai parar, né? Agora, como a gente está fazendo, a gente fala, e a gente para e a gente começa a refletir. Igual o Brian não vai ter, e a gente tem que agradecer por ele ter passado por aqui. Meu velho, encerrar aqui. Mesmo ele sendo, não digo a palavra celebrado, né, agora, né, mas sendo, né, respeitado e relembrado, né, mas de grande parte ele foi subestimado por boa parte do público, né, e o que isso revela sobre a nossa relação com a música profunda, triste e bela. Desse tempo todo o Brian, sabe, meio atirado para escanteio,
e com uma representatividade tão imensa das canções, meio que nós, em geral, subestimamos a um cara tão intenso quanto era o Brian. Com obras-primas, né, cara? Como citamos aqui Pet Sounds, Smiley, o Gone One Knows, né, cara? E que não receberam, não receberam o mesmo reconhecimento popular que os outros mais comerciais, como o Revolver, Sgt. Pepper. Porque o povo achava que os Beach Boys ia continuar na musiquinha de surf rock. Ia estar aquele surf, vai ser para sempre. Vai ser isso, tal. Até eles darem a primeira paulada, que foi com Good Vibrations. Uhum. Aí depois vem o Friends, foi o Friends? Eu sei que... Não, o Friends foi de 68, o Pet Sounds foi antes. Teve o Smile, eles lançaram, tipo, o Beach Boys Today, em 65, que foi o que tem Good Vibrations, se eu não me engano. Teve o Summer Days and Summer Nights. Vem o Beach Boys Party. E logo em seguida, tipo, é o estilozinho deles. Sabe? O rock and roll. De repente vem o Pet Sounds. Aí depois vem o Smiley Smile. Vem o Wild Honey. Aí vem o Friends. Aí vem o 2020, se eu não me engano. Sunflower, e vem o Surf's Up. O cara, tipo, é uma evolução constante. O Brian, ele é um objeto de estudo. Tu estuda o cara e o cara tem muita coisa. Tu vê uma subida, assim, de genialidade dele que vai lá pra cima. Então, teve muita gente que não entendeu. Muita gente não entendeu. Ele era à frente do tempo naquela época. Era. E novamente, o que é mais incrível, tudo da cabeça dele. O que a gente ouve ali nas gravações são tudo coisa que tocava na cabeça dele. Ele tinha que colocar pra fora. É um gênio. Que demais isso. O cara é um gênio. Cara, amigos de casa, ouçam Beach Boys, ouçam todos os discos e percebam tudo isso que nós estamos falando, conversando, nessa troca de ideias, cara, é só um pouco desta infinita mentalidade criativa que o Brian, quanto ele tinha, e quanto essa imensidão musical que ele representava, cara. Realmente é uma coisa fora da curva e que vai deixar falta de saudade aí. E como nós falamos, né, Victor? Vai ficar uma lacuna vazia por muito tempo ainda. Tão cedo não vai ser ocupado. Olha, não é ser pessimista. E olha que nós dois somos os entusiastas de música nova, gente nova, né, cara? Estamos sempre descobrindo e ouvindo coisa nova, mas há coisas assim que é tipo uma eclipse, né, cara? De tanto tempo vai aparecer na luz, vai aparecer no céu, naquele horário tal, no dia tal. O Brian é quase um pouco isso, uma eclipse musical de que de tempo em tempo dificilmente teremos. E se terá, vai ser uma vez. Sim. Então tá, Victor, meu velho, obrigado e, cara, mais uma vez aí, tamo junto. Sigam a gente no Instagram. Hoje tem lançamento, né? Sexta-feira 13 ali, teve lançamento EP do Ney Matogrosso, novo disco do Van Morrison, que eu tava ouvindo ontem o EP e hoje eu terminei de ouvir, tá bem legal o disco dele. O Van Morrison não me pegou muito, não. Não pegou, cara? Eu curti, não. Cara. Não é uma obra-prima, assim, mas são bons sons. Um que me pegou, que eu descobri agora, eu ouvi eu ouvi antes da gente entrar na gravação, foi o da Joyce Moreno. Eu não ouvi ainda. Ela faz um casamento de samba com jazz maravilhoso, e a Joyce já tem uma carreira assim já há muito tempo. Sim. Ela, o Van Morrison lançou, até o 21 Pilots lançou single, então, mas os que eu destaquei e coloquei até pra gente no Instagram foi do Van Morrison, foi do Ney, da Joyce, e o outro foi do Weezer.
Isso, do King Gizzard, Lizard Wizard. Isso. Que eu fui torcer meio nariz, eu falei, vou ouvir. E pra mim foi um dos melhores discos desse semestre. Os caras estão no meu top 5. Pode crer, cara. Não é de hoje, mas vale a dica e agregar o novo disco do Garbage. Tá interessante o novo disco desse. Tá na lista também. Tá um disco bem obscuro, bem assim, introspectivo, obscuro. Tá caprichado assim a produção, cara. Tá, vale a pena ouvir. Dá pra saindo botar, daqui, né? já vou ver. Valeu, Victor. Um abraço, meu velho. Valeu, pessoal Valeu. de casa. Ouçam Brian Wilson. Fica o exercício aí de para casa aí, vocês colocarem em prática. Ouçam Beach Boys. Um abraço a todos. Sigam Sona Vitola no Instagram. Sigam na Pão da Agulha aqui no Instagram, também no YouTube. E até a próxima. Valeu!